Ah, já tá gravando? Tu sempre Já fala estamos que te tá gravando. esperando. Estamos te esperando, Ah, pô. tu sempre fala gravando, eu fiquei esperando. Pera aí, deixa eu pegar uma claquete aqui, ó. Gravando. Ah, tu é bem trouxa. Isso vai ficar. Vibradores e vibradoras, começa agora mais um episódio do melhor podcast do mundo. Vocês já sabem, o Dibre da Vaca. Vamos falar sobre a vitória do Grêmio, né, na Série B. Enfim, o Grêmio estreou na competição, né, digamos assim, 3-1 no Guarani. E da vitória do Inter, olha aí, contra o Fluminense, né? Sabadão. Meu querido amigo Fernando, bem-vindo. Fala, meu querido. Muito obrigado. Tamo aí de volta, né? Finalmente o Grêmio venceu, cara. Pelo amor de Deus. Finalmente o Grêmio sai de uma zona de rebaixamento. Rodrigo Cordeiro. Fala, meus queridos, tudo certo? Pois é, poderia estar melhor, né? Mas tudo bem, não vamos reclamar. Então, Fernando, sem muitas delongas, né? O Grêmio venceu o Guarani 3-1, 3 gols do Diego Souza. Eu não critico mais o Diego Souza, não Também vou não. mais, porque, né? E seguinte, o que tu achou da escalação do Roger? Ele não abriu o time, o Grêmio sofreu, mas venceu, é contigo, eu não quero falar mais. Cara, começando pela escalação, eu vou dizer que eu não gostei da escalação, porque eu não vou admitir três volantes, principalmente dentro de casa, onde o Grêmio vai se obrigar a propor. E já tá mais do que claro que o Grêmio não vai conseguir e não consegue propor com três volantes. Sem um meia ali, Sim. vai ser um parto todo o jogo. O Grêmio ainda deu sorte nesse jogo de ter aberto o placar com 58 segundos. O que fez o Guarani sair um pouco. O Grêmio teve mais algumas chances, não conseguiu, mas, né, a zaga vacilou, o sistema defensivo vacilou. O Grêmio, mesmo tendo três volantes em campo, não conseguiu, sei lá, o Roger não conseguiu fazer uma cobertura decente para as subidas do Nicolas, que ofensivamente está muito bem mesmo, mas defensivamente deixa muito a desejar, fica um oceano, um buraco nas costas dele. E, pô, o mínimo que se espera é um time com três volantes consiga compensar essa subida do Nicolas, né? Alguém tem que ser deslocado e cobrir ali. Mas o Grêmio não consegue. Tomamos um gol de empate por ali. O Guarani atacou o jogo inteiro por ali, na verdade, né? Aí uma hora a bola sobrou, a zaga não tirou. O Breno fez uma defesaça no rebote, o Guarani empatou. Teve a chance da virada, mais de uma chance de virar o jogo. E aí o Grêmio conseguiu, depois do 2-1, uma escapada e tudo mais. Mas eu vou dizer que eu não gostei da escalação e eu ainda critiquei outra parte da escalação, não só os três volantes. Eu achava que tinha que jogar o Elias no lugar do Gabriel Teixeira, ou Biel, né, como Tá? ele quer ser chamado. Biel não dá, Mas, né? Biel não dá. Biel não dá. Biel é meio complicado, né, mas ok. Mas ele foi bem na partida, então não vou criticar isso. O Roger enxergou bem, conhece o jogador muito mais do que eu, pelo menos. Então ele foi muito bem, tem as características, até que tu comentou comigo, né, dele no jogo lá na arena, muito mais próximas do Ferreira, né? Até o porte físico dele e tudo mais é muito mais semelhante ao Ferreira. Ele foi bem, fez até a jogada do primeiro gol, fez a jogada do gol inacreditável que o Elias perdeu na segunda etapa. Então gostei, Sim. isso tá bom, sim. O Campaz acabou indo mal, então não duvido que daqui a pouco jogue Elias, o Gabriel Teixeira, o Ferreira e o Diogo Souza na frente. Tem um pouco essa mudança aí. Mas os três volantes, uma hora vai ter que dançar, né? Não, não dá, simplesmente não dá. O time do Grêmio fica É, muito deu. preso, não consegue criar. Ainda assim, mesmo com três volantes, volta e meia é acossado na zaga, sempre tá sofrendo ataque, a zaga se perde. Então, assim, os três volantes servem para quê? O time não defende tão bem quanto deveria e ataca pior ainda, sabe? A nossa sorte é ter o Diego Souza, que fez os três gols e que decidiram a partida, né? Mas o time ainda tá caminhando. Vai ter muita coisa para melhorar ainda. Espero que o Roger consiga achar uma saída para isso e que tenha uma alternativa aos três volantes, né? Que o Roger mexeu em tudo na partida, substituiu tudo, menos o miolo dos três volantes. Enfim.
Pois, então, eu falei que eu não ia falar nada sobre o jogo, né? Mas eu não consigo. É que tá. Realmente, o Grêmio teve um problema do lado esquerdo ali com o Nicolas, né? Sobe e não teve cobertura. Mas em outro momento a gente vê bastante o Bitelo e o Vila Sante sair, né? E aí quem fica, entre aspas, na cobertura é o Lucas Silva. Também não é um jogador de velocidade, também não é aquele marcador, né? O famoso camisa 5, digamos assim, né? Só para posicionar aqui. Mas aí, se a gente for lembrar que o nosso camisa 5 mais marcador é o Thiago Santos, então deixa os três volantes. Mas eu concordo que em algum momento o Roger vai ter que abrir um pouco mais o time, vai ter que lançar a mão aí de um dos volantes para colocar um meia, principalmente jogando em casa. Até porque o Grêmio hoje encontrou uma forma de jogar, mesmo que seja dessa maneira mais reativa, esperando o adversário, mesmo que o adversário tenha menos qualidade que o Grêmio, né? Mas, enfim, como o Grêmio mudou também, vamos dizer assim, acho que há uns 2 meses de treinador, é uma filosofia nova, então tu consegue compreender algumas coisas. Mas em algum momento o Roger vai ter que lançar a mão de um dos volantes para trazer um meia para jogo. Daqui a pouco é o Benítez, daqui a pouco é o Gabriel Silva ou o Pedro Lucas, né? Que eu acho que isso está bem escanteado, né? E ele é um bom meia, assim, Totalmente. não teve oportunidade com nenhum treinador. Então a gente tem que ver isso também. Meu querido Rodrigo, tu assistiu o jogo do Grêmio ou não perdeu o teu tempo? Cara, vi o jogo sim, vi o jogo sim. Vou dar um pitaquinho. Cara, Vai eu vou lá. dizer uma coisa, vocês estão vendo o problema para mim aonde é a solidez do Grêmio, que é esses três volantes. Eu acho que falta muito mais a figura do ponta, sem ser o ponta pelo lado esquerdo aparecer, do que o volante. Porque assim, ó, para mim o Lucas Silva tá jogando muita bola. Dos Sim. três, para mim ele é o que melhor tá jogando. Acho que o Vila Sante ele não sabe se ele marca ou se ele sai para o jogo, então aí acaba sobrecarregando um pouco mais o Lucas Silva de hora ter que ser construtor, hora ter que ser o destruidor, e ele não sabe destruir, tá? Ele é um volante de passe. Eu acho que ele cresceu muito por ele ter essa opção de Vila Sante e Bitelo e ter essa troca, essa, vamos dizer assim, essa mobilidade no meio campo. Mas eu acho que o que está faltando principalmente é o Grêmio encontrar uma outra peça para render nessa extrema de ataque, sabe? Porque tu tem o Ferreira que tá oscilando muito, né? Ele agora não tá jogando, mas ele tá oscilando demais. Aí o Grêmio já tentou o Janderson, já tentou o Campas, já tentou agora o Biel, já tentou o Elias por ali. Aí pega lá Gauchão, Vini Paulista, o outro menino O que saiu Rildo. depois, agora que saiu emprestado, o Rildo. Então, tipo assim, ó, para mim o problema do Grêmio tá que ele não tá encontrando essa outra peça que vai ser fundamental para o estilo de jogo que o Grêmio vai se propor a fazer, que é um estilo mais agressivo, mais reativo, que é um estilo de jogo que espera um pouco mais, até porque assim, ó, se a gente parar para pensar na Série B, quando tu for jogar com adversários mais fracos, tu de uma certa forma vai sofrer um abafa ali inicial, e daqui um pouco na velocidade tu vai escapar, vai fazer gol, dois e deu. Senta no resultado. E foi mais ou menos o que aconteceu ontem, que o Guarani, tu viu que tudo bem que o Grêmio fez um gol logo no início e talvez tenha desmanchado toda a ideia de jogo do Guarani, mas o Guarani tentou em algum momento propor o jogo, porque para mim eles têm um jogador que a dupla Grenal não tem, aquele Giovanni Augusto seria 10 de qualquer um dos dois times, Mas tanto aí do temos Grêmio um como do meia, Inter. então. Oi? Mas então temos um meia. Exato. E aí, naquele sentido, assim, não, tudo bem, Então tá só que, bom. tipo assim, tu pode jogar com esse meia e tu não ter esse ponta. Porque se tu tem um monte de jogador e nenhum serve, tu bota os três volantes e bota um meia na frente deles. E aí tu vai fazer um losango, vai fazer um tripézinho aí com os volantes e tu vai ter um meia criador. O problema é que se criou uma filosofia no futebol brasileiro que tu tem que jogar com três atacantes, dois ponteiras, um centroavante ou um jogador movediço. E eu não sei por que isso, sabe? Ficou feio tu fazer um 4-4-2, é impressionante isso, sabe? E aí pegando ali o Giovanni Augusto,
o que ele carteou do jogo, o que ele fez foi muito acima do que a gente tem hoje como jogadores cerebrais na dupla Grenal, né? Então, tipo, cara, quando tu tem um jogador que bota a bola no chão, que é mais criativo, tu vai conseguir propor um pouco mais o jogo. O Grêmio hoje não tem isso. E aí, em muitos momentos, o Grêmio, com o resultado montado, perdia chances de gol porque falhava no penúltimo passo, não conseguia cadenciar um pouco o jogo, daqui a pouco ficava exposto lá atrás, sabe? Uma coisa meio boba, né? Mas o Grêmio conseguiu tomar uns contra-ataques estando com 3-1 no jogo. Quase tomou gol, Pois inclusive. Então, não, concordo contigo. O Grêmio hoje tem um problema na extrema direita, né? Quando entrou ali, quando entra o Campaz ali, né? O Campaz no último jogo contra o Guarani realmente não foi bem, até saiu no intervalo. Depois, né? Não sei se foi só a opção técnica do Roger ou se ele já estava sentindo, né? Como veio para cá depois as notícias, né? Que ele estava sentindo. E outro jogador que pode ganhar aí oportunidades na frente do Elias é o Janderson. Então, enquanto não tiver o Ferreirinha, vai ser isso aí. Já que o Elias, infelizmente, não conseguiu aproveitar as oportunidades que ele teve e duas claras, né, contra o Guarani. Então, daqui a pouco, né, como o Janderson, ele é um pouco mais... Ele é novo ainda, né, mas ele tem mais experiência que o Elias. Né, e fica um pouco claro do que quando o Roger falou na coletiva, né? Por exemplo, ele deu o exemplo do Diego Souza, que é um jogador mais velho, que não sente o coração bater mais forte na hora de fazer o gol. Né, deu uma desculpa ali e protegeu o Elias. Foi isso que ele fez. Achei bem legal, bem interessante o Roger ter dito isso, né? Daqui a pouco o jogador que ele é mais novo, ele vai mais afoito no lance e acaba perdendo, né, gols fáceis. Ele protegeu o Elias, achei bem interessante ele fazer isso. É como treinador e vai precisar do jogador para a temporada. Mas é isso, né? O Grêmio precisava ganhar de alguma forma, ganhou, mas então, já que não temos este meia cerebral, então que o Grêmio acerte a posição ali da extrema-direita para as próximas partidas. Fernando, tem mais algum pitaco aí de Grêmio e Guarani? Podemos encerrar, passamos para Inter e Fluminense, e é isso aí. É isso aí, rapidamente para fechar. Exatamente, arruma a extrema-direita e arruma a cobertura do Nicolas, né? Que o Nicolas vai muito bem na frente. Só para deixar claro, a gente não tô criticando a atuação do Nicolas. Ele foi muito bem no jogo, um dos melhores em campo, junto com o Diego Souza. Só que quando ele sobe, ele tem que ter cobertura. E o Grêmio com 3 volantes é inadmissível que não consiga ter uma cobertura decente. Então é isso, a extrema-direita de ataque e a esquerda defensiva. Tem que melhorar. E só uma outra coisa, eu gostei ali da atuação do Rodrigo, né? O lateral direito, que entrou no lugar do Edilson, né? Acho que no primeiro tempo ele até não conseguiu se soltar muito, né? Já entrou ali com 15 minutos, o Grêmio, se eu não me engano, ali ainda estava ganhando por 1-0. Não, né? É aquela questão, né? Falta um pouco de entrosamento, mas depois ele foi entrando no jogo. No segundo tempo ele foi bem, achei, né, que ele foi bem interessante, foi até a linha de fundo em alguns momentos, coisa que, né, que com o Rodrigues não consegue, né, até porque ele é zagueiro, mas também o Rodrigues fez algumas partidas boas ali, então não vou criticar ele nesse momento. Mas eu gostei da atuação do Rodrigo lá e ele vai ao titular da posição enquanto o Edilson estiver machucado. Então é isso, né, de Grêmio e Guarani. Grêmio, sim, venceu nessa competição, que é a Série B. Não vou falar muito. Agora, Rodrigo Cordeiro, meu querido, e aí? Mano Menezes posicionou cada um no seu lugar. O Inter não fez uma grande partida, mas foi sólido defensivamente, né? E venceu o Fluminense. É contigo, o que tu achou dessa escalação? O Inter entrou num 4-1, 4-1. É contigo agora. Cara, o desenho tático é o que menos importa, na verdade. Importa tu botar o zagueiro na zaga, o volante como volante, o atacante como atacante e simplificar. E eu acho que era isso que o torcedor queria, né? Principalmente porque vieram algumas peças.
Eu acho que o modelo que o Mano utilizou hoje é o modelo do Medina, tá? Eu acho que é a ideia de jogo do Medina, porém com as peças nos lugares. E tu dando espaço para quem gosta de atacar o espaço, tu dando função defensiva para quem é volante, tu dando organização e espaço para os laterais passarem, porque é a função dos laterais, entendeu? Então, eu acho que ele pegou o pouco que tinha de bom, e aí o que eu acho que tinha de bom era uma ideia de ter a bola, né? Porque quando tu tem a bola, tu não sofre, certo? Acho que é um pouco lógico no futebol. Depende de quem tinha com a bola. Exato. Mas tu tira a bola, por exemplo, do Gabriel, tu entendeu? Tu não precisa dar a bola pro Gabriel. O Gabriel ele não tem que ser o armador do Inter. Por quê? Porque ele é volante. O volante é o cara da defesa, o cara que pega essa bola, faz o passe mais curto para dar a bola para quem? Ou para o Wanderson na ponta, ou para o Depena, ou larga lá para o outro lado para o Maurício. É para isso que serve o volante, para simplificar o jogo. Ele desarma e entrega para quem sabe fazer o jogo. E no time do Medina, o Gabriel era o principal armador do Inter, como depois foi o Lisieiro, então sabe? E eu acho que a grande virtude que o Mano teve foi colocar o Edenilson aonde ele mais rende. Por quê? Vindo de trás, sendo um elemento surpresa, com a qualidade de passe que ele tem, com a infiltração que ele tem, com o vigor físico que ele tem, apesar de ainda estar descontado, porque ele vinha de uma lesão ali que tirou ele da última partida. Cara, ele simplificou, entendeu? Eu acho que a única peça que ainda falta ajustar para o mecanismo funcionar é o Wesley. Aí hoje entrou de novo o alemão, meteu o gol e eu acho que ele se credencia a pedir passagem nesse momento. Por quê? Se o Wesley não está dando certo como a referência de pivô, ele até tem um bom domínio, ele consegue dar uma dinâmica para o jogo, mas ele não está aonde o centroavante tem que estar. Por quê? Porque ele aparenta ser um jogador que gosta de ter a bola, de participar um pouco mais. Mas se o Inter não é um time de troca de passe rápida, com dinâmica de penetração, pelo menos não tem sido até então, o centroavante ou ele tem que estar posicionado dentro da área para botar o pé nela, como o alemão fez e guardar, ou senão ele não me serve. Né? E o alemão hoje fez talvez o diferencial do Inter hoje foi quando o alemão entrou, não só pelo gol, mas porque ele movimentou, ele fez a zaga do Fluminense, que em determinado momento estava com 3 zagueiros, se perder, porque não sabia se ia nele, se ia no Depenha, se ia no Wanderson, sabe? Então ele bagunçou ali o sistema, diferente de ter um jogador mais preso, não tão movediço, que bate contra o zagueiro o tempo todo e fica fácil de marcar, né? A gente sabe. Sim. Então, eu acho que o Mano, ele simplificou, cara. Ele fez o que tinha que ser feito e eu acho que ele aproveitou as virtudes. E eu quero pegar mais um destaque que eu gostei bastante hoje, que para mim não foi bem no jogo contra o Fortaleza, que tinha sido a estreia dele, que foi o René. O René hoje fez uma boa partida, principalmente defensivamente, que é onde criticam mais a ele ali, né? Porque o Fluminense sempre tinha um jogador por aquele lado, fora o Calegari, que é um lateral que avança bastante e ataca aquele espaço ali, então ele bem. E, cara, não tem como falar. Cara, é impressionante. O Moledo é um monstro. Cara, o que esse homem faz... Cara, eu queria convidar ele para jantar aqui em casa hoje. Era isso. Era eu numa ponta da mesa, a Yasmin na outra, o Moledo numa ponta, a Yasmin na outra, e eu servindo eles, entendeu? Eu queria convidar o Moledo para jantar aqui em casa hoje. É sério. Moledão, tá feito o convite. Vem aqui na minha casa meter um xizão bem pegado, ou se quiser eu faço um rango para ti. Porque, cara, esse homem é impressionante. Cara, ele tirava a bola de cabeça do chão, ele tirava a bola de cabeça, a bola a 3 metros. Ele tirou uma bola do pé do Cano, dentro da pequena área, que, tipo assim, ele tava 2 metros do Cano. Eu não sei como é que a perna dele chegou lá. Entendeu? E ele tinha uns 2 gols que a bola ia sobrar sozinho pro centroavante ali. Então, cara, esse homem é demais. E, cara, e ele não tem joelho. Isso é o que é mais impressionante. Eu pensei uma bobagem aqui, deixa pra lá. Pensei uma bobagem. Mas, cara,
Que barbaridade isso aí, o cara falando sério. Aí vem um imbecil pensar bobagem na hora que o goleiro tá correndo. Mas deixa pra lá, vocês não entenderam. Mas aí, meu filho, pois é, e o alemão é muito mais móvel, né, que o Wesley. Pô, o alemão fez uma jogada de que ele passou por três. Ele tem um companheiro Sim. mais posicionado ali, ele sai na cara do gol. Faz a tabela e sai na cara do gol. Mas uma Sim. coisa que eu quero te perguntar, Rodrigo. Onde entra o bem. Tyson neste Inter? Pelo menos pra ti, né? Onde entraria? Cara, na vaga do Maurício, que eu acho que não tem feito boas partidas, tá? Não que o Tyson vá ser um jogador. Não, acho que não. Eu acho que o Tyson não pode ser esse jogador aberto. A questão é que, para mim, hoje o Inter jogou com 2 pontas esquerdas, que foi o Depena e o Wanderson. Tem que ver até que ponto o Wanderson pode ser deslocado para o lado direito. E, cara, eu vi pouco dele, mas o que eu vi eu gostei, porque é um cara que tem o controle da bola, tem e ele é para frente, é aquele jogador que vai para cima. Mas se daqui um pouco, que o que eu acho, né? O Inter ele contratou 3 ponteiros. Os 3 ponteiros são canhotos e têm as mesmas características. Wanderson, David e o Depena. O Depena talvez não seja tão veloz. E daqui um pouco ele pode ser um jogador a dar uma certa mexida para um outro lado, né? Ou daqui um pouco o Inter vai ter que encaixar um esquema com um desses, entre o David e o Wanderson jogando pelo lado direito, com o outro na sua posição e o Tyson mais centralizado. E aí o problema vai ser o quê? Onde é que tu vai botar Alan Patrick? Onde é que tu vai botar o Pedro Henrique? Né? Que são todos jogadores nesse mesmo... que gostam de jogar nesse mesmo lugar. Para mim, aí foi um pequeno equívoco da direção, que contratou no final da janela ali a rodo, né? E o Inter, de uma certa forma, melhorou, qualificou um pouco o elenco, vai dar um pouco mais de opções para o Mano, mas eu acho que ele pegou peças muito parecidas. Eu desconheço se o Pedro Henrique tem capacidade para jogar pelo lado direito. Eu li que sim, mas eu realmente não sei. Se ele tiver, ele vai lá pelo lado direito, vai brigar com o Maurício por uma vaga, e eu acredito que entre o David e o Wanderson, um deles vai ficar com a vaga. E é interessante porque daqui a um pouco tu pode mudar as peças mesmos jogadores, né? Sim, compreendi. Mas é isso, tem mais algum pitaco aí, Fernando, que quer falar um pouquinho do Inter ou não? Não, meu velho, não, eu vou passar o Inter, até porque estamos indo pro nosso finalzinho já, os últimos 5 minutinhos e meio do nosso episódio, então eu vou deixar passar. Porque falar de Grêmio já é suficiente para tirar o cara do sério. Isso é verdade, ainda mais indo na arena assistir o jogo. Exatamente. Mas então é isso, né? Encerramos de Grêmio e Guarani, Fluminense e Inter. Vou passar aqui, né, a posição do Campeonato Brasileiro Feminino, né, que tem jogo no domingo e na segunda-feira. Só um momentinho antes. Inter. Vai lá. Só um momentinho antes de fazer isso, vou passar as classificações da A e da B, com os jogos também. Aí encerramos com o feminino, rapidamente. Tá. O Grêmio está na 7ª posição com 4 pontos. Na próxima quarta-feira enfrenta o Operário fora de casa, às 7 da noite. Olha aí. E o Inter, na terça-feira, né, vai a Medellín enfrentar o Independiente às 21h30. E pelo... horário... Horário horrível. Horário horrível, tá louco. E pelo Brasileirão, no domingo, dia 1º de maio, o Inter recebe o Avaí no Beira-Rio. Jogo às 7 da noite. 3 pontos, né? E o Inter está neste momento na 3ª colocação, mas a rodada ainda segue. Olha aí, Libertadores pro Coloradão do Mano Menezes, o Super Inter do Mano Menezes, olha só. O homem sempre é o Super Inter, né, cara? É que eu tô zicando, então já vou meter essa daí, pai, que isso?
Respeita a minha história. Mas então, né, fechando então, o Campeonato Brasileiro Feminino, o Inter é segundo colocado com 15 pontos, né? E joga no domingo às 16 horas contra o Flamengo, lá no Cristo Rei em São Leopoldo. E na segunda-feira jogam as gurias gremistas, né, que estão na 9ª colocação com 7 pontos. Esse jogo vai ser às 20 horas contra o Santos na Vila Belmiro. Então, né, vamos ficar de olho aí, quem sabe falaremos aí do futebol feminino também junto com o decorrer de Grêmio e Inter na semana, né? Vamos ver como vai ficar nosso calendário também, né? Porque infelizmente a gente não consegue acompanhar tudo, mas é isso, meus queridos amigos. Fernando, muito obrigado pela presença. Valeu, meus queridos. Tamo junto. Rodrigo Cordeiro, muito obrigado pela presença, meu lindão. Feito, meus queridos. Até a próxima. Só para o Fernando não ficar com ciúme, isso também é meu lindão. Grande abraço. Até o próximo episódio aqui no Dibre da Vaca, né? Ou a qualquer momento. Grande abraço. E até mais, né? Acabou. Claquete.